Olá, está no ar uma nova edição do programa Seu Direito. Hoje o assunto é dedicado à maternidade. A amamentação é um dos momentos mais especiais para a mãe e o bebê. É nesse encontro tão próximo que a criança recebe o alimento que contém todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Em muitos casos, as mães enfrentam dificuldades para amamentar e, para não comprometer o crescimento do filho, recorrem ao leite industrializado ou aos bancos de leite humano. Em Santa Catarina, existem 12 unidades para auxiliar essas mães. Um trabalho que requer que os estoques estejam sempre bem abastecidos. Pensando nisso, a Assembleia Legislativa aprovou a lei que cria a Semana de Doação de Leite Materno. O objetivo é estimular cada vez mais doadoras. Fique com a gente, o programa Seu Direito de hoje já está no ar. Muitas são as dúvidas das mães sobre os procedimentos necessários para uma boa amamentação. Como aumentar a produção de leite? Qual a melhor posição para o bebê mamar? Quantas vezes é necessário amamentar ao dia? O programa Seu Direito de hoje responde a todas essas questões que estão relacionadas diretamente à amamentação e ao desenvolvimento do bebê. Nesta edição, você conhece ainda a lei estadual que pretende conscientizar as mulheres sobre a importância da doação do leite materno para auxiliar as mães que não conseguem amamentar. Os detalhes na reportagem de Felipe de Moura. A maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, é referência no estado na doação de leite humano. O Banco de Leite e a Central de Informações de Aleitamento Materno funcionam desde 1979, informando a população sobre os benefícios do leite para o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos. Logo após o nascimento, o bebê permanece ao lado da mãe no mesmo ambiente, até a alta da maternidade. Este período, que varia de 48 horas para o parto natural até 72 horas para a cesariana, possibilita a prestação de cuidados assistenciais, bem como a orientação das mães sobre a saúde delas e dos bebês. É também neste momento que as mamães recebem informações sobre a amamentação dos recém-nascidos e sobre a importância do leite materno. Até os 6 meses, a mãe não precisa dar mais nada para o bebê, é só o leite materno, que é super importante. O bebê tem que ser amamentado em livre demanda, né? Ele que faz o tempo dele de mamar. O intervalo entre as mamadas também é responsabilidade dele, porque ele que está sentindo fome, então não adianta a mãe falar de 3 em 3 horas ele tem que mamar. Se ele sentir fome, ele vai ali mexer, tentar colocar a mãozinha na boca, vai chorar, dá algum sinal de que ele está com fome, a mãe vai amamentar. Então, e daí também esse tempo que ela vai permanecer na mama é o tempo que ele quiser. Thaíse, mãe de Maria Eduarda, sabe bem da importância deste trabalho. A jovem mãe, que já tem outro filho, recebeu todas as informações necessárias para não ter dificuldades na hora de amamentar o bebê. A primeira gestação, já passei bastante trabalho. A minha primeira não queria pegar, nasceu de 8 meses e ela custou amamentar. Aí na primeira gestação eu já aprendi bastante coisa aqui com elas, né? Me deu calo de fígado, aí elas me ensinaram como é que se botava bem na boca, na boquinha dela, no meu seio. Aí eu aprendi bastante coisa assim com elas, agora eu já estou bem treinada. O Banco de Leite da Maternidade Carmela Dutra oferece também informações às lactantes que tiveram bebês fora da maternidade. É o caso de Andressa, mãe do pequeno Davi, de apenas 1 mês. Andressa deu à luz ao menino em uma clínica particular e, ao voltar para casa, começou a ter problemas na amamentação. Recorreu aos profissionais do Banco de Leite para receber ajuda. Chegando lá, ela me explicou que a pega dele estava correta, porém eu estava naquele momento da pojadura, que é quando o leite desce todo, então o seio estava muito inchado e ele não conseguia colocar a boquinha da forma correta, então ele escorregava com a boca, pegava só na ponta do mamilo, isso que ocasionava a dor. Então ela me ensinou a fazer, a tirar um pouco do leite antes de oferecer a mama para ele, e aí no momento que eu fiz isso já deu resultado, assim, foi muito bom. Então é importante procurar, sim, auxílio, e graças a Deus a gente tem o banco de leite para que isso possa acontecer e para que as mães possam, sim, amamentar os filhos, né, até mais tarde.
O banco de leite não é responsável somente pela promoção do aleitamento materno. Também tem a função de coletar, processar e promover o controle de qualidade do leite disponibilizado pelo banco. Todo o leite coletado passa por um processo de controle, sendo pasteurizado e classificado de acordo com as características nutricionais para só então ser distribuído. O leite é utilizado principalmente para alimentar os bebês que ficam internados nas UTIs neonatais e não podem ser amamentados pelas próprias mães. O leite humano ele é próprio para o recém-nascido, ele é importante, né, para o crescimento e desenvolvimento do bebê, principalmente na primeira infância. Então a gente precisa desse leite para que esses prematuros cresçam bem, desenvolvam e até recebam alta, né, bem, para que possam ir embora legal. Então eles precisam leite porque essas mulheres, as suas mães têm leite muito insuficiente para eles. A coleta pode ser feita por mulheres que estejam amamentando e que tenham excesso de leite. As mães devem entrar em contato com o banco que disponibiliza um serviço para buscar a doação em casa. A gente busca o leite em Palhoça, Biguaçu, São José e também em toda a ilha, né, de Florianópolis. A gente pega esse leite de segunda a sexta-feira, traz para a maternidade, armazena e pasteuriza depois e fica realmente pronto, aguardando alguns exames, né, até chegar no objetivo final, que é o recém-nascido. De acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Santa Catarina é o 5º estado do país em volume de coleta de leite materno, com mais de 3.500 doações por ano, ficando à frente de estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Para continuar estimulando a doação, o Parlamento catarinense aprovou uma lei que institui a Semana Estadual de Doação de Leite Humano, comemorada anualmente na semana do dia 19 de maio. O autor da lei, deputado Nilson Gonçalves, do PSDB, ressalta a importância da legislação e lembra que o objetivo é promover iniciativas que ajudem a aumentar a doação de leite em Santa Catarina. Resolvemos fazer essa lei, mas para homenagear e também conscientizar as mães da necessidade do leite materno. Que o leite materno é uma coisa fundamental para toda a vida de uma criança, de um ser humano. Que ela sendo alimentada pelo leite materno, pelo menos até os 6 meses, aos 7 meses, ela tem isso e leva isso para o resto da vida dela. Então, acho que mais que oportuno fazer um projeto de lei obrigando a ter, né, ao Estado desenvolver essa homenagem, essa semana em prol do leite materno. Não saia daí, no próximo bloco o programa Seu Direito traz mais informações sobre a amamentação e sobre a assistência oferecida pelos bancos de leite às mães que têm dificuldades para amamentar. No estúdio, o pediatra Cecília Alascar traz detalhes sobre a importância da amamentação para que uma criança cresça saudável. É um instante só e a gente já volta. Seu Direito de hoje fala sobre a amamentação e apresenta a lei estadual que cria a Semana de Doação de Leite Materno, comemorada no mês de maio. Ao meu lado, o pediatra, o Dr. Cecília Alascar, traz mais informações para a gente. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigado também. Importante a criação dessa lei para reforçar esse trabalho dos bancos de leite que prestam esse auxílio tão necessário para as mães que têm dificuldades para amamentar. Né? O banco de leite já foi muito forte em outras décadas, né? E aos poucos ele foi perdendo a sua força, mas ele é fundamental. Eu acho que o banco de leite é fundamental, primeiro, para que tenha um lugar onde as crianças, por exemplo, as crianças prematuras que precisam do leite materno, que é o melhor alimento para eles, tenham onde buscar e tenham onde alguém deixar o seu leite materno. Então esse programa é muito importante divulgar as mães que têm leite de sobra, né? Que vão ao banco de leite aqui em Florianópolis, a maternidade Camela Dutra, né? No hospital universitário, e vão lá doar o seu leite. Segundo, quando as mães têm uma dificuldade, às vezes para amamentar, seja lá qual for, o banco de leite é um excelente lugar para você ir tirar
a sua dúvida e resolver o seu problema, porque eles têm muita experiência com as dificuldades da amamentação. Então, um banco de leite se torna um lugar ideal para aquela mãe que não consegue amamentar, que tem dor, que tem dificuldade, que não sabe se está fazendo uma pega direito e às vezes o pediatra não consegue resolver numa consulta rápida. Ali ela especificamente é o lugar onde ela vai encontrar uma resposta e uma solução para que ela tenha uma amamentação realmente adequada. Tá certo. Quais são os principais fatores que desencadeiam essa dificuldade em amamentar em algumas mães? Primeiro, a mãe tem que preparar o seio. Então, durante a gravidez é o período em que ela prepara o seio. Por quê? Porque ela vai usar aquele órgão durante 4 a 6 horas por dia. É um órgão que ela não usa, então quanto mais clara for a pele da mulher, mais facilmente aquela pele vai se machucar. Então, o que acontece? A primeira dificuldade é que a pele rache. Então, aquela mãe tem rachadura. Tendo rachadura, ela vai ter dor. Tendo dor, ela vai ter sangramento. E tendo sangramento, essa criança vai vomitar muitas vezes o leite por causa do sangue. Então, vai acabar acarretando uma perda da amamentação. Tá? Segundo, às vezes a criança no começo não sabe amamentar, assim como a mãe também não sabe dar o sangue. Então é um aprender. Então o começo da amamentação é um aprender. É a mãe colocando o peito na boca do bebê e o bebê tentando sugar. Muitas vezes o bebê já vai na primeira e já suga, porque a sucção é um instinto natural. Mas às vezes ele é menor, ele não sabe sugar, então ele vai para o peito, dá uma sugadinha e dorme. Então a mãe tem que acordar. Qual é a melhor maneira de acordar? Vai na sola do pé do bebê, faz cócega, mas faz cócega com força, para ele chorar, para ele despertar. Aí desperta e coloca ele pegando toda a auréola, toda aquela parte escura do seio, o bebê tem que abocanhar. Se ele abocanhar só o bico, ele não vai conseguir tirar o leite e vai machucar o peito. A outra coisa é quando a mãe, por algum motivo, geralmente entre o 3º e o 5º dia, existe um aumento muito grande da produção do leite, entendeu? Há um despertar da produção entre o 3º e o 5º, 6º dia. E o que acontece? Às vezes o bebê não mama o suficiente e o leite se acumula. E quando ele se acumula, ele empedra. Se ele não sai, ele empedra. Então, a mãe sente dor e às vezes sente vermelhidão. E quando tem a vermelhidão, a gente diz que existe uma mastite, uma inflamação. Então, se isso não for controlado muito rápido, o que acontece? Às vezes a mãe tem que drenar esse peito, tem que botar um dreno, abrir e tirar, porque aquele leite, que é um alimento vivo, se ele não sai, se ele fermenta, ele pode contaminar e virar pus. Então, não deixar o leite empedrar. Então, mama no seio até esvaziar. Por quê? Porque o seio, o leite no peito, ele tem como se fosse 3 camadas. Então, a primeira camada é o açúcar, que é o que vai fazer a explosão para fazer o cocô. A segunda camada é a proteína, que vai fazer a criança crescer. E a terceira camada é a gordura, que vai dar a energia. Então, tem que mamar até o final. Por quê? Porque se ela não mama até o final, a criança tem mais gases, tem mais cólica, porque ela não mamou a gordura e vai pedir o leite mais rápido. Quando ela mama as 3 camadas, ela fica mais saciada, ela regurgita menos, aguenta mais tempo uma mamada e outra e não tem tantas dores, não tem tantas dores do refluxo. Certo? Além dessas questões aí do refluxo, da cólica, como que a mãe pode saber se o bebê está ingerindo a quantidade necessária de leite para o seu desenvolvimento? É pelo peso da criança? Três fatores bem claros, tá? Então, deixa eu só terminar a história da rotina, que é fundamental para a vida de uma família. Então, durante o dia, mama e durante a noite, dorme. Então, durante o dia, começou a mamar às 8h30 da manhã, acabou às 9 da manhã, certo? Dá 3 horas no máximo. Se o bebê estiver dormindo, então às 11h30, acorda o bebê, tira a roupa, faz cócega até ele acordar. Acordou, deixa ele chorar, conta até 10 para ele despertar bem e bota no seio. Isso é uma rotina das 5h30 da manhã, a primeira mamada, às 6h30, até às 9h30, 10h30 da noite. Às 10h30 da noite, 10 horas, quando eu fizer a última mamada, digamos assim, da noite, a mãe descansa para poder ter mais leite, toma bastante líquido para aumentar a produção, dá uma mamada que a gente chama mamada dos sonhos, põe o bebê para rotar 2 minutos só. Por que 2 minutos? Porque quando o bebê fica em pé, o que acontece? O ar sobe. Então, se ela engolir o ar na mamada, na primeira contração do estômago, o ar sai. Se ela não engoliu, não vai sair, ela vai regurgitar um pouquinho. Aí põe o bebê acordado no berço e diz para o bebê: agora, meu filho, você vai dormir, a mamãe vai dormir até amanhã de manhã. E põe o bebê acordado e aí ele só come se ele acordar.
Então, para deixar ele dormir de noite, até 10 horas, se ele quiser, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quanto mais tempo ele dormir à noite, mais ele vai produzir o hormônio do crescimento e mais vai crescer. Então, a criança cresce durante o dia comendo e cresce durante a noite dormindo, certo? Tá? Com relação à cólica, a cólica tem duas situações muito interessantes, tá? Ou alguma coisa que a mãe ingeriu, e por isso que a mãe tem que fazer uma dieta a mais natural possível. Então, em qualquer livro, em qualquer site, ela sabe que ela não pode comer feijão, não pode comer camarão, ela não pode comer repolho, não pode comer verdes escuros, porque tudo isso produz gás nela e passa para o bebê. E a segunda coisa é quando o bebê se excita muito. Quando tem muita gente estranha na casa do bebê, com vozes diferentes, que o bebê fica muito excitado e muito inseguro, chega de noite ele chora de cólica também. Então, as duas situações, manter uma rotina e manter uma dieta da mãe. Como é que eu vou saber se o bebê está bem alimentado? 3 coisas, certo? A primeira, então, um bebê que está bem alimentado, ele vai fazer bastante xixi, certo? Porque vai entrar e vai sair o xixi, claro. Segundo, o bebê que mama no peito é o único que pode fazer cocô mole e faz cocô mole. Então, a única questão na diarreia, que é a diarreia normal de um ser humano, é quando ele mama no peito. Então, o cocô do leite materno é um cocô diarreico, explosivo, grumoso, e ele vai de amarelo claro a verde escuro. E toda vez que ele mama, ele faz cocô. Então, uma criança que faz xixi e que faz cocô toda vez que mama, tá? E que aguenta entre uma mamada e outra durante pelo menos 2 horas, é porque ele está bem alimentado. O que acontece muitas vezes? Qual é o grande problema e o grande desafio e assim, a grande mensagem para as mães? É o bebê menor, aquele bebê que ainda não vai com toda a força ao peito, e quando a mãe não tem muito leite, o que acontece? Ele mama um pouquinho e dorme. E aí ele começa a perder peso, porque a mãe não tem leite. E assim, ó, e outra coisa, leite que vaza. Então aquela mãe às vezes chega no consultório e diz, doutor, mas o meu leite pinga aqui. Aí então vamos fazer o teste. Então o que a gente faz? Nesse caso, a gente faz um teste. Como é que tu faz o teste com a mãe? Você pega o bebê, pesa o bebê com a fralda, tá? Pesa ele com a fralda e dá para a mãe amamentar. E deixa a mãe amamentar o tempo que ela precisar. Terminou a amamentação, não tira a fralda, aquela mesma fralda, mesmo que tiver cocô, xixi, deixa ali, tá? Pesa de novo. Ali você vai saber quanto a criança amamentou. Então aí você vê se realmente a mamada foi eficaz, ela mamou 40, 60, 70 ml. Aí mamou 5 ml, talvez 10 ml, não é eficaz. Então significa que aquele leite que a mãe pensa que está sendo na quantidade ideal, o bebê não está. Então nem sempre o leite que vaza é o leite que vai sustentar o bebê, tá? Certo. O senhor lançou recentemente aqui na Assembleia Legislativa um livro. Que tipo de orientações? Ele traz essas orientações todas às mães? Deixa eu mostrar ele aqui. Então, assim, ó, eu só queria completar um pensamento, tá? Como é que uma mãe otimiza, melhora a quantidade e a produção do leite? Primeiro, ela não pode sentir sede. Por quê? Porque quando até você ganhar o bebê, você só precisa de água para você. Quando você ganha o bebê, você precisa de água para você e para o seio. Por quê? Teu seio durante a gravidez ele cresceu, é como se ele enchesse de pó. Então, você precisa tomar água até sentir-se saciado. Existem 3 chás que melhoram a amamentação. É o chá de funcho, o chá de capim-limão e o chá misto da mamãe. Segundo, a mãe tem que descansar. Então, quanto mais ela descansar, mais ela vai produzir leite. E terceiro, existem 2 medicamentos que são aprovados para aumentar a produção do leite. Um deles é a metoclopramida, o famoso Plasil, e o segundo é o Superide, que os dois, então, quando a mãe tem dificuldade, que ela toma líquido, que ela faz a dieta, que ela descansa e não consegue, você usa um e depois usa outro. E geralmente, com esses instrumentos todos, você consegue fazer com que 99,9% das mães amamente com grande eficácia. Ok, doutor, ficar essas orientações, então, para as mamães. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigado também. O programa Seu Direito fica por aqui. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá.